vou passar para vocês hoje é extremamente simples, né? Aproveita e me diga aí de onde você está falando. Eu sempre tenho essa curiosidade, né? Tem gente do mundo inteiro aqui e tem gente com fuso horário meio louco, né, Gladys? É o seguinte, nós já demos início no nosso último encontro. Deixa eu ver aqui se fica assim melhor. E hoje nós vamos falar sobre o nosso assunto seguinte, que é cuidado com atalhos que te levarão a lugar nenhum. Hoje eu vi uma frase que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim, que se atalho fosse bom, seria o caminho. Eu tive um professor de física e ele chegava, ele era muito engraçado, né? Ele chegava e ele dizia assim, pessoal, presta atenção, vou dar um macete, que esse macete você resolve qualquer questão desse tipo, presta atenção, porque esse macete é fenomenal. Aí ele dava a fórmula, né? Se o macete fosse bom, ele seria a fórmula. E era justamente isso que ele fazia, ele dava a fórmula para gente. Só que ele era meio doidinho assim, eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que na cabeça dele ele estava dando um macete mesmo. Mas o que ele fazia era dar a fórmula. A fórmula, tem um monte de fórmula em física, né? E quando alguém vai lhe dar um macete, você espera algo assim excepcional, que não esteja em lugar nenhum, não é? E a gente vive procurando atalhos na vida. E tem uma coisa que eu sempre digo, o caminho mais curto, às vezes, é o mais longo. Porque aí você vai por um atalho, aí você dá num beco sem saída, você acaba entrando numa rua que você não sabe onde está, você acaba se perdendo, você acaba chegando depois, né? Se o atalho fosse bom, ele seria o caminho. Existe o caminho justamente porque é a forma mais rápida, mais segura de você chegar em algum lugar. Tem outra coisa que as pessoas dizem que é o seguinte: elas dizem assim, eu vou devagar porque eu tenho pressa. Muitas vezes você vai com pressa e você acaba não chegando. Muitos apressadinhos acabam não chegando. É engraçado porque essas verdades universais, elas eram conhecidas pelos antigos, né? Minhas avós, né? Minhas bisavós, minha mãe disse muita coisa para mim, né? E até muito, muito antigo tem, né, as fábulas antigas que elas todas ensinavam alguma coisa, né? Você tem a história do coelho e a tartaruga, né? O coelho era mais rápido em tudo, todo apressadinho, mas quem era mais rápido no final? Como é que você sabe quem é mais rápido? É quem chega primeiro, quem termina primeiro. É ou não é? Muita gente diz assim, não, o coelho era mais rápido do que a tartaruga. Não, não era não. Ele terminou depois. Ele chegou depois. Então a tartaruga, naquele passinho dela, ela foi muito mais rápido. Então atalhos não resolvem. Se nós não passássemos tanto tempo perdendo tempo procurando atalhos, nós já estaríamos no meio da estrada, meio caminho de chegar onde nós queríamos, no mínimo, se nós já não tivéssemos chegado, né? Então, o primeiro atalho que não leva a lugar nenhum é procurar atalho, é evitar pegar o caminho. Esse é o primeiro atalho. Você acha que você está sendo esperto, mas sua vida não está levando para lugar nenhum. Tudo bom, Inês? Então vamos lá, gente. Né? Primeiro passo. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que podem não ser tão agradáveis, mas
são necessárias. Eu quero lhe dizer que tudo que eu vou lhe mostrar aqui é extremamente simples. E no final, né, mais para o final do nosso encontro aqui, eu vou lhe mostrar uma forma prática de você chegar onde você quer. Tá certo? Beleza? E a gente ainda pode fazer uma práticazinha, né? Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Meta o dedão aí no like, compartilhe, né? Aqui embaixo tem um nomezinho compartilhar, você pode chamar pessoas. Se você gosta de estar aqui, chame pessoas, né? Compartilhe, como eu estou compartilhando com você agora. Então, vamos lá. Vamos direto para o assunto. Hábitos de trabalho, né? Eu quero lhe mostrar uma série de hábitos. Hoje eu passei o dia inteiro falando sobre a criança interior. Eu não sei se vocês viram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você perdeu muita coisa interessante hoje. E essa criança interior que a maioria das pessoas falam, você já percebeu que essa criança ela vive traumatizada? Você já encontrou alguém falando sobre a criança interior feliz? A criança interior brincalhona? É muito raro isso, é ou não é? Você já viu alguém dizer assim: ai, eu tenho uma criança interior feliz, eu tenho uma criança interior que não é machucada, eu tenho uma criança interior que é realizada? Você não vê isso. E sabe por que você não vê? Pelo seguinte: nos dias de hoje, nós estamos levando uma vida de adultos, né? Nós vivemos uma vida de adultos. E como adulto, sabe, deixa eu lhe contar uma coisinha a meu respeito. Quando eu era pequeno, a coisa que eu mais queria na vida era crescer. Porque eu tinha meus probleminhas de menininho, né, de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos. Eu tinha meus probleminhas na escola, com os coleguinhas, e, enfim, né? Na live passada, eu falei, né, eu me abri aqui com você. Então, se você assistir a live passada, você vai ver que nem sempre foi fácil, né? Às vezes foi um pouquinho difícil, mas não vou repetir aqui, vá lá e assista. Mas eu tinha meus probleminhas, e aí eu olhava para o meu pai e eu via meu pai conversando com minha mãe sobre os problemas, e problema de dinheiro, problema disso, problema do trabalho, problema em alguma coisa, e eu via que ele sempre encontrava a solução. Eu queria ser adulto, porque eu pensava, poxa, meu pai, ele sempre encontra uma solução, ele sempre sabe o que fazer. Pode vir um problema que for, mas ele sabe o que fazer, ele sabe agir. E ele sempre resolve o problema. E eu olhava e eu dizia, eu quero crescer, meu Deus, eu quero crescer, porque quando eu crescer, eu vou saber resolver os problemas da vida. Aí eu cresci. Aí eu descobri que não é bem assim que funciona, né? E aí eu descobri que meu pai também não sabia resolver os problemas da vida. Ele, como todo adulto, ele enfrentava, vencia algumas batalhas, perdia outras, né? E a vida segue, né? Mas ele não entrava em desespero. Às vezes ele sempre buscava uma solução ou outra, às vezes funcionava, às vezes não, né? Só que eu, quando criança, eu só via as coisas que funcionavam. O problema da criança interior viver machucada
é porque ela não está machucada do passado, sabe? Eu sei que algumas pessoas passaram por coisas pesadas, né, no passado, e bastante pesadas, mas não é isso. A sua criança interior, ela está machucada por causa do hoje, porque você continua sendo aquela criança interior. Não é a criança interior que está machucada, é você. Você continua agindo como aquela criança, você continua com os hábitos daquela criança. Você continua se comportando, ou seja, com os hábitos de criança. E aí você se machuca na vida, porque a vida de adulto não é uma vida para crianças. Né? Imagine aquele Paulinho, pequenininho, tendo que resolver os problemas da vida de adulto. Se aqueles problemas de criança já eram complicados demais, né? Para mim, é como você tá na quinta série e aí você tem a matemática da quinta série. E ela é difícil para qualquer criança de quinta série, mas ela está no nível daquela criança. Aí você pega aquela criança com o conhecimento dela e coloca ela na universidade, ela pagando cálculo 1. Ela não tem nem para onde ir. Então, é por isso que as crianças interiores vivem machucadas. Porque não tem maninha para resolver os problemas, não tem painho para resolver os problemas, não tem voinha para resolver os problemas, não tem a tia da escola para resolver os problemas, e você está no mato sem cachorro. Eu sei que dói isso, mas o nosso problema é que nós não nos tornamos adultos. A gente vive traumatizado e machucado porque aquela criancinha é quem nós somos. Nós não evoluímos. Você está entendendo? Está claro isso? Né? Mas, por favor, não acredite em mim. Não acredite em mim. Eu quero que você olhe para a sua vida e eu quero que você olhe para a vida do seu marido, olhe para a vida da sua esposa, olhe para a vida do seu namorado, namorada, dos seus pais, dos seus amigos, dos seus chefes, dos seus colegas de trabalho, dos seus subalternos e veja, né? E veja que está todo mundo. Nós somos crianças que crescemos em tamanho, em idade, e agora nós somos crianças que podemos dirigir, podemos trabalhar, podemos decidir como gastar o nosso dinheiro, podemos decidir o que comer, porque quando eu era criança, não era como as crianças de hoje em dia, não. Minha mãe fazia meu prato. E calha a boca. Ela fazia o meu prato. E calha a boca mesmo, assim. Ela não dizia calha a boca, porque eu nem abria a boca. Ela botava o que ela queria no meu prato. Ela botava verdura, botava arroz ou macarrão. A única coisa que eu pedia, eu dizia, eu não suporto arroz e macarrão. Não, por favor. Ou arroz ou macarrão. Tem gente que bota no mesmo prato arroz e macarrão. Só de olhar aquilo. Meu estômago não embrulha com muita coisa, não, mas comer arroz junto com macarrão misturado, não. Não. Não, não bote arroz e macarrão. Né? Mas também, a não ser na casa da minha avó, que tinha, né? Minha avó daqui, não era a avó da fazenda, não. Que tinha 3 tipos de frango, 2 tipos de peixe, né? 4 tipos de carne, arroz, macarrão, que é tudo. Ela não era rica, não. Mas ela tinha um pouquinho de tudo para todos os gostos, né? Então, minha mãe fazia meu prato e coma. Hoje em dia, não tem manhinha para fazer seu prato.
não tem manhã para controlar o doce que você come, não tem manhã para mandar você estudar, né? Eca, Andréia, eca, nossa, não falo mais com você, né? A Andréia está dizendo aqui que comeu hoje feijão, macarrão e arroz. Mas é engraçado, você já percebeu uma coisa? Que nós educamos os nossos filhos melhor do que nós nos educamos. Então vamos para o que interessa. Esse preâmbulozinho foi muito importante para você entender o que eu vou falar agora. O que eu vou mostrar para você agora. Então vamos lá. Nós temos, primeiro caso, hábitos de trabalho, né? Como estão os seus hábitos de trabalho? Você sabe, todo mundo quer trabalhar para si. O que ninguém fala é que quando você trabalha para si, você trabalha muito mais. Muito mais, né? Hoje, por exemplo, eu tenho que responder uma série de perguntas lá no grupo do Telegram e eu não respondi. Quando eu sair daqui, eu vou responder as perguntas que estão lá e vou responder as suas perguntas que você vai fazer. Se você ainda não estiver no grupo do Telegram, você vai perder. Está aqui embaixo do vídeo o link para você se inscrever na rota e o link do grupo do Telegram também. Entre lá, porque aí você vai receber o PDF da aula e mais 300 receitas de hábitos que você vai perder se você não tiver lá, né? Mas você vê, sabe? Nós trabalhamos muitas vezes mais, mas se muitas pessoas não estão preparadas para isso, porque se não tiver alguém para dizer o que você tem que fazer, você não faz. Se não tiver alguém dizendo para você fazer o que você precisa fazer, você vai deixando para depois, e para depois, e para depois, e para depois. Não é assim? E aí você não faz nada. E o que é que acontece quando você tem maus hábitos em relação ao trabalho? O que é que acontece com você? Né? Tá aqui, ó. Vida aperreada. Quem se identifica com isso? Você vive correndo atrás do prejuízo, né? Muitos professores de português dizem que é errado essa frase, correr atrás do prejuízo, né? Você corre atrás do sucesso, você corre atrás do lucro, né? Mas não, os professores de português estão errados. Porque se você parar para analisar de verdade, nós vivemos correndo atrás do prejuízo. Estou mentindo? Porque você não faz nada para evitar o prejuízo. Você vive no prejuízo. E quando você tem uma oportunidade de não estar no prejuízo, no instante você arruma um jeito de alcançar o prejuízo novamente. Então, o que nós fazemos é correr atrás do prejuízo, sim. Você não corre atrás do lucro, né? Você não corre atrás da vantagem, você corre atrás do prejuízo. É isso que nós fazemos. Sabe, eu passei por uma situação muito interessante. Eu trabalhei numa escola que foi a escola mais organizada que eu já vi na minha vida, né? Inclusive, faz tempo que eu estou querendo adotar alguns sistemas que eles utilizavam lá aqui, né? E um deles eu vou adotar essa semana. E era o seguinte: toda aula que eu dava, no início do semestre, antes de começar as aulas, eu tinha que anotar o que eu ia fazer em cada data daquela, em cada aula daquela. Estavam lá todos os dias do semestre que eu ia dar aula para aquela turma e eu anotava exatamente o que eu ia estar trabalhando em cada uma daquelas aulas. E aí,
no final de cada aula, eu anotava, tinha lá o que eu deveria fazer. Aí eu anotava o que eu realmente fiz e eu colocava uma setinha para cima, para o lado ou para baixo. E essa setinha, ela era muito interessante, porque se eu colocasse uma setinha para cima, significava que eu estava adiantado, né? A aula que eu dei hoje, eu só precisaria dar na próxima semana. Eu estava na frente. Se a setinha tivesse para o lado, significava que eu estava estritamente em dia. Se a setinha tivesse para baixo, significava que eu estou atrasado. A minha setinha, ela vivia para cima. Vivia para cima. Né? E é uma coisa que eu preciso adotar aqui. Porque a minha setinha, ela vive aqui para o lado ou para baixo. Mas eu preciso ter essa setinha sempre para cima. E é engraçado, porque tem um aluno meu que ele era filho de uma professora. E essa professora, ela tinha uma turma do mesmo nível que a minha, só que era em dias diferentes. E ele era meu aluno e a mãe dele dava aquele mesmo nível, aquela mesma turma em outro dia, outro horário, outro dia. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim: professor, o senhor vive adiantado, minha mãe vive atrasada. E eu quero saber por que o senhor corre tanto. Porque minha mãe, ela ensina muito cuidadosamente. Ela não corre. Eu quero saber por que o senhor está correndo. Bom, era a mãe dele. Eu não ia dizer nada, né? Eu olhei e fiz e pronto. Só que aconteceu uma coisa. No meio do semestre, ele foi para ela. Quando ele se encontrou comigo novamente, ele botou as mãos na cabeça. Ele era novinho, tinha uns 12, 13 anos. Aí ele botou as mãos na cabeça, aí disse: eu não entendo. Aí eu disse: o quê? Ele disse: o senhor vive adiantado, minha mãe vive atrasada, e os seus alunos aprendem, e os dela, não. Eu quero entender isso. Bom, era a mãe dele, eu não ia fazer nenhum comentário, eu simplesmente olhei para ele e fiz, né? Porque assim, o que é que eu vou dizer da mãe do cara? Se ele estivesse falando, mesmo se fosse outra professora, que não fosse a mãe dele, colega, ali na mesma escola que eu, né? Eu não ia falar nada. Mas a sua vida, como é que tá? Assim, em geral, ela tá para cima. Felipe, obrigado. Ela tá para cima. Vou comprar mais picolé, Felipe. Né? Felipe mandou uma foto hoje, os filhos dele comendo picolé e eu come picolé ou chupa picolé? Não sei, não sei, né? Devorando picolé. Aí estavam lá devorando picolé e eu trouxe picolé para as meninas hoje, para elas comerem. Aí, o que é que acontece? Né? A sua vida, ela tá como? Tá para cima? O palitinho do picolé tá para cima? Tá para o lado ou tá para baixo? Como é que tá? Né? Como é que tá a sua vida? Pare e pense sobre isso. Como é que está a sua vida em relação ao trabalho? Está aperreada? Como é que estão os seus hábitos em relação ao trabalho? Vamos para o próximo ponto? Gastar mais do que ganha. Me diga uma coisa. Quando você... Vamos voltar aqui, só para eu dizer uma coisa que eu precisava dizer. Você trabalha como adulto ou como uma criança? Né? Manhã precisa dizer o que você tem que fazer. Tá faltando uma manhã na sua vida que diga, meu filho, tá na hora de estudar para, próxima semana tem isso, você tem que fazer isso e tal. Como é que tá a sua vida? Quem é que tá mandando na sua vida? É a criança interior
que, coitada, vive aperreada, ou é o adulto? Gastar mais do que ganha é um ato de criança ou de adulto? Pare para pensar. Precisa manhã estar lhe controlando quanto você está gastando? Você está gastando demais? Está gastando de menos? Né? Em relação a gastar mais do que você ganha, você entende o quanto é bizarro isso? Você gastar mais do que você ganha? Você entende o quanto isso não faz o menor sentido? É o básico. Como ter problemas financeiros? Item 1. Gaste mais do que você pode. Gaste mais do que o que você ganha. Item 2. Só precisa do item 1. É ou não é? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a setinha da sua vida financeira? Está para cima? Você está gastando menos do que você ganha? Você está na vantagem? Você sabe por que minha setinha vivia para cima na escola? Porque coisas acontecem. É ou não é? Coisas acontecem. E se coisas acontecem, se, por exemplo, eu tivesse que faltar uma aula, se houvesse algum problema na escola, como já houve, em 30 anos de sala de aula, eu já vi muitos problemas, eu já vi sala inundada, eu já vi faltar energia, e as salas normalmente não têm janela, tem ar-condicionado, não tem janela, né? Muitas salas não têm. Aí você fica lá. E agora? Como é que eu vou dar aula numa sala escura se está tudo escuro, se, né? Ainda mais em algumas escolas onde você depende de material elétrico eletrônico, né? Se minha setinha estava sempre para cima, qualquer eventualidade eu estava em dia. Se a minha seta tivesse aqui, qualquer eventualidade eu estava atrasado. E se a minha seta tivesse aqui, qualquer problema eu estaria afundando mais ainda, né? Coisas acontecem. Se você gasta mais do que você ganha, qualquer problema, você já leva uma vida endividado. Qualquer problema, você se afunda de vez, né? Gastos extra. É engraçado, né? Eu tive um professor que uma vez ele chegou atrasado, né, na escola, aí ele veio me dar uma desculpa. Eu não gosto de desculpas. Aí ele veio dizer, não, porque aconteceu um problema com o ônibus e tal, e um carro que bateu e não sei o que, teve um acidente. Aí eu disse, cara, tá tudo bem, né? Não repita. Aí, né? Porque eu morava perto da escola e ele, nesse dia que ele faltou, eu tive que sair correndo para substituir ele. Aí passaram uns 3, 4 dias, aí ele chegou atrasado de novo, eu tive que ir correndo de novo. Aí ele chegou e disse, não, porque um burro morreu, tinha uma carroça e o burro morreu no meio da rua e o ônibus não pode passar. Eu digo, cara, tá tudo bem, não repita. Aí, na semana seguinte, outro problema. Eu cheguei para ele e digo, olha, quando um, um imprevisto ele começa a acontecer com frequência, ele passa a ser previsto, não é? Passa a ser previsto. Imprevistos, a maioria dos imprevistos que acontecem na nossa vida são previstos, né? Ah, eu perguntei isso para ele, Danilo. Eu disse, né?
Pega o ônibus mais cedo. E disse, não, não dá, porque eu já durmo, eu tenho que estudar e não sei o quê, eu já acordo cedo demais. Aí ele disse, não tem problema, eu substituo você por outro professor. Eu tiro você, esse horário não é mais seu. Ele disse, não, pelo amor de Deus, eu digo, olha, cara, né? O problema é seu, né? Eu tenho a solução, eu substituo você. Se você quer continuar nesse horário, problema seu. Nunca mais ele faltou, né? Nunca mais ele chegou atrasado. Então, né, imprevistos acontecem. Se você já vive no seu limite financeiro, qualquer problema, qualquer remédio que você precise comprar, qualquer problema no carro, qualquer coisa lhe tira do eixo. Você já terminou de afundar. Sim ou não? Vamos ver outra coisa? Hábitos alimentares, né? A gente já falou sobre isso hoje, né? Na introdução. Precisa, manhã, controlar o que você vai comer. Quando eu me casei, na minha casa não tinha água. Não tinha. Se você chegasse na minha casa, eu morava só. Se você chegasse na minha casa e você pedisse água, não tinha água. Tem Coca-Cola. Só Coca-Cola. Eu trabalhava, eu saía de casa 7 horas da manhã e eu chegava em casa 10h30, 11 horas. Né? Então, eu passava pouco tempo em casa. E nesse pouco tempo que eu estava em casa, eu consumia, e o sábado eu trabalhava o dia todo, né? Eu ficava em casa no domingo. Eu consumia 15 litros de Coca-Cola por semana. 15 litros. Toda semana, eu comprava 6 garrafas, né? Era mais de 15 litros, né? Era. Eu comprava 6 garrafas de 3 litros, né? Aí eu botava, tinha sempre duas na geladeira. Era uma aberta, que eu estava tomando, e a outra embaixo. Quando essa aqui secava, a de baixo já estava geladinha, ela subia e entrava outra aqui embaixo, né? Aí eu me casei. Aí a primeira coisa que Silvana, por isso que eu digo, não case. Não case. Mulher estraga prazer, né? É terrível. Se você acha que sua mãe dizia muito não para você, case para você ver. Aí, a primeira coisa que ela fez foi tirar a Coca-Cola lá de casa. Olha que ousadia, né? Tirou minha Coca-Cola. Eu fui obrigado a beber água. Precisa, manhã, controlar o que você está bebendo, o que você está comendo. Precisa. Eu chegava em casa, eu não tomava café da manhã, eu tomava café preto. Aí eu não almoçava, eu comia bagana e eu não jantava, eu dava aula direto. Aí, quando eu chegava em casa, eu fazia um grolomó, né? Pão, sabe? Tudo de bom eu botava ali. Às vezes eu pedia uma pizza e comia todinha. Eu estava morto de fome. Aí muitas vezes eu ia para a cama, ligava a televisão e eu comia, às vezes na panela mesmo, ou então, né, abria aquela pizza ou sanduíche ou o que fosse, comia, e aí eu pegava a panela ou prato, ou o que fosse, e só fazia assim, botava assim na mesinha de cabeceira e eu dormia. Né? Comia feito um cavalo.
Aí dormia. Porque não tinha manhinha para tomar conta de mim. Eu comecei a ganhar peso, né? E casou para só ouvir sim? Claro, né, Márcia? Márcia tá dizendo aqui que casou para só ouvir sim. E é para ouvir não? É? Oxi, tá ficando doida? Né? Claro que o cara quer ouvir sim. O cara quer olhar para a mulher e a mulher dizer sim, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Então, vamos lá, gente. Você começa com seus hábitos alimentares e o que é que acontece? Problemas físicos e emocionais, né? Eu sei que para as mulheres isso é especialmente conflitante. Vamos usar essa palavra, né? Porque nós já falamos sobre isso. Os homens, eles, se ele está tendo sucesso financeiro, tá tudo bem. Mas a mulher não. A mulher, o corpo da mulher é muito importante para ela. A mulher precisa poder vestir uma roupa, se olhar no espelho e se sentir bem. Ela precisa disso. Não, não é para se amostrar, não é para os outros homens, não é para as outras mulheres, como todo mundo diz, é para ela. É para ela. Isso é importante para a mulher, é uma característica da mulher. Sim ou não? Se eu tiver errado, pode me dizer, mas é sim, né? Eu vou logo dizer, se você disser que não é, você está mentindo. Eu já vi muita gente dizer assim, eu não ligo para roupa. Pegue qualquer pessoa dessas que diz que não liga para roupa, aí você pegue, assim, já que você não liga para roupa, então vamos fazer uma experiência. Bote aqui essa roupa caríssima de marca. Pegue essa bolsa aqui que custa, né? Não vamos pegar bolsa muito cara, não, de 30, 40, 50 mil, não, né? Porque tem muita bolsa que custa isso. Vamos pegar uma bolsa de 10, 12 mil, né? Bote um sapato caríssimo nela, de marca, uma roupa caríssima. Aí manda ela sair com aquela roupa. Sabe o que é que ela vai dizer para você? Ah, eu não me sinto bem assim com roupa cara, com roupa de marca. Aí você olha para ela e você diz: Ah, então você liga para a roupa. Porque se você não ligasse para a roupa, ó, tá cobrindo os peitos, tá tudo bem. É ou não é? Né? Você só não quer sair na rua mostrando os peitos nem a bunda. Tá cobrindo o essencial, tá beleza. Mas é assim que acontece? Não é. Então, todo mundo liga para a roupa, né? E para as mulheres isso é extremamente importante. E para os homens também, também. Mas eu acho que para as mulheres, sabe, essa questão de você não ter controle sobre sua boca. Agora, adianta eu dizer para você assim, fecha a boca. Adianta? Não adianta. Porque quem manda em você são seus hábitos. Olha só, quem manda no seu trabalho? Seus hábitos. Você não manda. Quem manda nos seus gastos? Seus hábitos. Você não manda. Quem manda na sua boca? Seus hábitos. Estou errado? Se eu tiver errado, pode me dizer. Mas você não manda. Você quer mandar. Você pode até mandar por um dia, 2 dias. Mas aí você leva uma rasteira e você volta para os hábitos antigos. Se você quiser mudar realmente os seus resultados, não tem outro caminho. Não tem. Hábitos de relacionamento. Você já percebeu
que você sempre se envolve com o mesmo tipo de cachorro, né? Tem homens que vivem levando chifre. Não é porque gostam, não, né? Não é um prazer, né, perverso que ele tem. Não, não. É porque ele tem o hábito de se envolver sempre com o mesmo tipo de mulher. E inconscientemente, ele escolhe aquele tipo de mulher. Ou porque ele acha que merece aquilo, né? Ou porque ele é uma criança mesmo. Essa criança que não cresceu, que não tem manhinha para dizer, meu filho, abra o olho. Essa doidinha não é a doidinha certa para você. Não tem painho para dizer, minha filha, abra o olho. Esse rapaz não é o que você está pensando. Não é o que você está procurando. Não é o que vai fazer você feliz. Quer ver um outro hábito muito interessante? Esses hábitos, sabe, que destroem bons relacionamentos. Ciúme. Você já percebeu uma coisa interessante? Que eu já vi muito isso. Não sei se você já viu. Se você não viu, é porque você é meio cego, né? Porque está na tua cara. Você vê homens que têm uma mulher que os ama, que aquela mulher é extremamente fiel, ela jamais iria trair ele, e ele mantém ela sob estrita vigilância. A mulher não pode nem respirar, ela não pode nem olhar para o lado, que ele já está dando chilique. Aí aquele relacionamento acaba. Aí depois ele começa a namorar uma outra que vive passando chifre nele. E ele confia cegamente. Já perceberam isso? Né? Ciúme, ele não tem motivo. Ontem, numa live, né, eu estava falando sobre hábitos e estava falando sobre meu relacionamento com Silvana. Silvana, estava nem falando sobre meu relacionamento com Silvana, estava falando sobre o histórico de Silvana, né? Silvana, ela sempre foi assim, né? Pisou na bola, tchau. Não vamos conversar, não, não tem conversa. Não, deixa eu de explicar, não, não tem explicação. Pisou na bola, tchau. Adeus. PT, saudações. Né? É isso. Então, tchau, vai embora, acabou, né? Não me perdoe, tá perdoado. Ah, então nada, tchau. Vá com Deus. Por que você não faz isso? Tanto homens quanto mulheres. Né? Tem uma coisa que eu sempre digo e é verdade. Eu confio cegamente na minha mulher. E se um dia eu deixasse de confiar nela, eu não continuaria no relacionamento. Né? Se eu estou casado com uma pessoa que eu não confio, não importa se ela é fiel ou não. Isso não tem importância. O mais importante é a confiança. Como é que você tem o hábito de dormir com uma pessoa que você não confia? É um hábito, é um comportamento. Agora me diga uma coisa: é um comportamento de adulto ou é um comportamento infantil? Todos esses comportamentos que nós vimos. Você comer coisas que você sabe que vão lhe fazer mal. Você ter relacionamentos com pessoas que não estão lhe fazendo bem. Você gastar mais do que você pode.
você ter obrigações e você não cumprir. São hábitos de adulto ou hábitos de criança, né? Não tem muito para onde correr. E me responda outra coisa, muito importante. Adianta você querer mudar esses hábitos? Adianta? Resolve você querer mudar esses hábitos? Você sabe por que nós estamos falando tanto sobre hábitos agora? Porque, olha só, Byron Katie, ela era uma mulher de muito sucesso financeiro. Então, o que é que ela fazia? Ela trabalhava no ramo imobiliário, né? Preste atenção no que eu vou lhe dizer, porque vai doer. Se você não gosta de dor, né? É a hora de você ir assistir outra coisa. Mas é uma dor boa, tá certo? É uma dor que vai fazer parar de doer. Porque se você está aqui, se você é normal, se você é humano, já está doendo, né? Então, vamos lá. Byron Katie trabalhava no ramo imobiliário. E ela tinha essa coisa de... Deixa eu ver se eu subo aqui o outro... Tá aqui. Deixa eu procurar aqui. Livros... Ok. Tá aqui. Tá subindo. Ela trabalhava no ramo imobiliário e ela vivia em depressão, em neurose e na cama tomando remédio. Aí, quando começava a faltar dinheiro, o que é que ela fazia, coitada? Ela... Tá aqui a foto dela, ó. Tá aqui, né? Aí ela se levantava da cama e em uma semana ela ganhava dinheiro suficiente para passar os próximos 3 meses de cama. Não é loucura isso? Não é loucura? É pirado isso. Se você parar para pensar, é totalmente pirado. Aí você tem esse outro rapaz aqui, olha, Lester, né? Lester Levinson, quando ele encontrou alguma verdade na vida dele, ele era dono da cobertura. Ele tinha uma cobertura. Ele morava na cobertura. Ele tinha duas mulheres lindas, inteligentes, maravilhosas, arriadas por ele. Uma delas pediu ele em casamento. Você imagina que é uma mulher de sucesso, né? Não era uma biscaite, não. Era um mulherão de sucesso. Ela, mulher de valor, né? Como se diz hoje. Ela pediu um homem em casamento em 1952. Aí você pega esse outro rapaz aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro ele. Tá aqui ele. Esse aqui vocês não conhecem, não. O nome dele é Eckhart Tolle. Deixa eu falar. Nome esquisito, né? Esse cara, ele tá fazendo um doutorado quando ele despertou. Ele era um acadêmico. Hoje, provavelmente, se Eckhart Tolle não tivesse, né, dado esse desvio no caminho dele, essa despertada, muito provavelmente você ouviria o nome de Eckhart Tolle. Ele era uma pessoa, ele era um gênio acadêmico.
né? Muito possivelmente ele estaria ganhando o Nobel. Aí você pega Hale Dwoskin, que foi aluno de Lester. Hale Dwoskin, ele, ele trabalhava no ramo imobiliário e ele trabalhava com duas coisas. Ora uma, ora outra. Ele trabalhava com ouro, com joias caríssimas, e trabalhava no ramo imobiliário, porque o pai dele tinha uma empresa grande no ramo imobiliário, e aí ele às vezes ajudava o pai, e às vezes ele estava trabalhando com vendas de ouro. E Heldoskin, ele trabalhava 6 meses, ganhava dinheiro suficiente para viver bem durante 3 anos. Aí ele ia lá pro retiro de Lester e ficava lá. Aí quando o dinheiro ia acabando, ele voltava, passava 3 meses trabalhando, ganhava dinheiro suficiente para viver mais um ano e meio, sem trabalhar. Aí você vê Larry Crane, foi outro aluno de Lester. Larry Crane, quando conheceu Lester, ele era multimilionário. Ele trabalhava no ramo da música, de gravadoras, e ele foi um dos primeiros caras a fazer marketing, né? Não era marketing digital na época, mas você sabe aqueles infocomerciais, né? Que você liga para o número, ou então aí você compra e vai entrega os discos na sua casa, entrega, né? Cara, multimilionário, tinha mansões. Aí ele largou tudo, foi trabalhar, foi ajudar a Lester, né? Foi trabalhar com soltar, foi ensinar. Então, você vê todas as pessoas, todas as pessoas que tiveram sucesso no nessa trajetória pessoal, nessa trajetória de crescimento pessoal, desenvolvimento espiritual, todas elas eram pessoas de sucesso. Todas. Paulo de Tarso, já ouviu falar nele? Ele escreveu metade do Novo Testamento, ou mais da metade. Aí, Paulo de Tarso era um homem de altíssimo sucesso. O cara tinha sucesso, ele era o mais terrível perseguidor dos cristãos. O mais terrível. Ele era o terror dos terrores. Dizia, o Paulo de Tarso está chegando na cidade. As pessoas, né, molhavam as calças, se é que você me entende. Só de ouvir o nome dele. E aí, na estrada para Damasco, né, ele teve uma revelação. E aí ele se tornou cristão. E ele se tornou um dos maiores cristãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Está entendendo? Se você é um fracasso, você não vai ter sucesso em nada. Mas, por favor, não vá embora não, porque eu tenho a solução para você, tá certo? Eu tenho a solução. Mas o que eu quero que você entenda é essa simples verdade, que pessoas que têm sucesso, elas têm sucesso em qualquer coisa. Não é que elas só vão ter sucesso, não é que tudo vai dar certo, mas as coisas dão certo, né? Então, gente, você vê que
Todas essas pessoas que você admira no caminho espiritual, se elas forem um sucesso real, elas já eram. Aí muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: mas por que eu não consigo ter sucesso? É porque você não tem sucesso. Você precisa se tornar gente grande. Você está entendendo por que hábitos é tão importante? Se você está entendendo, escreva sim. Hábitos é a coisa mais importante. Eu tenho uma pessoa que disse assim: você mudou o foco. Não, não. De jeito nenhum. O foco continua o mesmo, continua sendo soltar. Só que eu percebi que, por mais que eu lhe ensine a soltar, por mais que eu me ensine a soltar, se nós não nos tornarmos adultos, uh-uh, né? Enquanto for, enquanto nós não tivermos a capacidade de agirmos com seriedade, não vamos para lugar nenhum. Está entendendo? Então, Gurdjieff ele dizia isso, que se você tiver sucesso em qualquer coisa, você pode ter sucesso em qualquer coisa. Agora, enquanto você não tiver um sucesso em nada, você nunca vai ter sucesso em nada. Uma vez, Rogério, né? Ele tentou uma vez. Tentar, né? Ele não chegou a tentar, não. Não foi uma tentativa. Ele estava prestes a tentar, né? Quando ele acordou, ele disse: eu não me aguento mais, né? Então, é isso, gente. O grande problema dos hábitos é esse, né? E o segredo está aqui, olha. 1%. É fácil. 1%. A única coisa que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer é melhorar 1%. Digamos que a sua nota seja 1, certo? E aí você vai melhorar 1% sua nota. Então, quanto é 1% em cima de 1? Quanto é? Diga aí para mim. 1% em cima de 1 é 0,01, não é? Então, se você melhorar, se você fez uma prova e você tirou 1 e você vai melhorar 1%, esse 1% ele é 1,01. Você melhorou 1%. Só que se você melhorar 1% por dia, 1% por dia, depois de um ano, faça as contas, agora faça direito, porque é juros sobre juros, viu? É juros composto. Depois de um ano, você vai ter melhorado 37,78 vezes. Então, imagine, qualquer coisa que você faça na sua vida, qualquer coisa, né? Diga aí uma coisa aí para mim. Qualquer coisa. Aí você vai melhorar aquilo 37 vezes. Digamos que você dirige. Então, daqui a um ano você vai estar dirigindo 37 vezes melhor. Você vai ser contratado por uma equipe de Fórmula 1, né?
Ou não? Se você escreve e você vai melhorar 37 vezes, você vai ganhar o Nobel de Literatura. Se você beija e você melhora 1% por dia o seu beijo, daqui a pouco, daqui a um ano, seu beijo vai estar 37 vezes melhor. Você vai dar um beijo no seu marido e a cabeça dele explode. Tô errado? Né? Tô errado isso? Você vai explodir a cabeça do bichinho. Não melhore seu beijo assim. Agora, ninguém faz isso, né? Vamos ser realistas? Ninguém consegue manter esse ritmo de melhorar 1% todo dia e simplesmente não acontece essas coisas assim. Não é isso que ocorre. Mesmo que você tire os finais de semana e que você fale de vez em quando, em um ano você melhora 10 vezes. Em um ano você está 10 vezes melhor. 10 vezes melhor. Seu português pode estar 10 vezes melhor, né? Você lidar com suas finanças, você na sua profissão, você está 10 vezes melhor. Né? Não é coisa do outro mundo. É 1%. 1%. No começo, esse aumento ele vai incrementando devagarinho, sabe? Mas aí, à medida que os juros vão se montando, daqui a pouco a reta já está assim, subindo, né? Não, a teoria é simples. O problema é o como, né? Esse como é o que mata, né? Então, como é que você muda um hábito? Eu vou lhe mostrar hoje duas coisas bem simples, tá certo? Eu vou lhe falar como você, bem por cima, como você adquire um novo hábito. Então vamos lá. Para você adquirir um novo hábito, ele precisa ser claro. Claro. Ele não pode ser, sabe, tá escondido, ele tem que estar ali. Qual é o hábito? É esse. Faz sentido para você? Né? Tá tudo bem? É a internet? Espero que sim. Então, precisa ser claro, ele precisa ser atraente. Todo hábito, ele precisa ser claro e precisa ser atraente. Você vai adquirir um novo hábito, você precisa fazer com que ele seja claro e ele seja atraente. Atraente é aquilo que dá vontade, né? Dá vontade de ir, de chegar perto, não é não? Depois dele ser atraente, ele precisa ser fácil, muito fácil. E depois ele precisa ser satisfatório, ele precisa lhe trazer satisfação. Não é simples isso? Né? Não tem. Tá aqui, ó. Claro, atraente, fácil, satisfatório. Ele precisa estar ali bem claro, bem visível. Ele precisa dar água na boca. Ele precisa ser sexy, né?
Uma outra palavra para atrair. Não se usa muito isso em português, né? Mas um carro sexy é um carro que é atraente. Você quer aquele carro. Né? Um hábito sexy é um hábito que é atraente. Você quer fazer aquilo. Né? Ele precisa ser fácil. Não dá trabalho. E ele precisa ser satisfatório. O que é satisfatório? Satisfatório é na hora que você termina de fazer aquilo, você precisa se sentir bem. Faz sentido? Faz sentido para você? Como é que você. Isso aqui é para você adquirir um hábito, né? Por exemplo, o hábito de cumprir suas obrigações, ou X obrigação. Você tem uma tarefa diária e você quer. Você vive adiando aquela tarefa, você vive. A setinha vive para baixo, você vive correndo atrás do prejuízo. Mas aí você quer fazer aquela tarefa. O que é que ela precisa ser? Clara. Está ali na sua frente, para você lembrar dela. Ela precisa ser atraente, né? Ou seja, precisa dar vontade de fazer. Ela precisa ser fácil. E ela precisa dar satisfação. Quando você termina de fazer aquilo, você se sente bem, né? É só isso, gente. É só isso. Como fazer isso? Como fazer isso? É que o pessoal de soltar o hábito vai começar a entender, né? E vocês também podem. Como? Aqui a teoria não é simples, né? É simples. E pode ser fácil, se você souber como. Como é que você elimina um mau hábito? É só você inverter isso, ó. Quer ver? Invisível. Invisível é o contrário de claro. É o contrário de óbvio, né? Então, por exemplo, toda vez que eu chego na cozinha, tem lá um bolo em cima do balcão. Aí, toda vez que eu passo pelo bolo, eu olho para o bolo e dá vontade de comer o bolo. Se esse bolo está invisível, eu não vou ter aquele estímulo toda vez que eu passar por ali, tá entendendo? Mas se é algo que eu quero fazer, por exemplo, se eu quero comer, né? Teve um caso que eu já falei de um hospital. A lanchonete do hospital queria que as pessoas melhorassem os hábitos alimentares. Então, o que foi que ele fez? Tinha água para vender. Só que a água, ela ficava em dois freezers, assim, no canto do restaurante, da lanchonete. Não estava visível, não estava claro. Aí o que foi que eles fizeram? Eles pegaram aquelas águas e botaram no freezer dos refrigerantes, na frente dos refrigerantes. Ninguém era impedido de pegar os refrigerantes, mas na hora que você ia pegar o refrigerante, a primeira coisa que você via era a água. É diferente você abrir a geladeira e tá lá o refrigerante, né? A minha geladeira, quando eu era solteiro, estava lá, né? Se eu quisesse eliminar o hábito de tomar água, né? Silvana eliminou o hábito de eu tomar Coca-Cola. Ela simplesmente tornou a Coca-Cola invisível. Cadê? Sumiu, né? Não tem Coca-Cola. Então, se não tem Coca-Cola, você não toma Coca-Cola. Toda vez que eu abri a geladeira, estava lá Coca-Cola, né? Não tem Coca-Cola, não toma. Então, você torna ela invisível. Tá claro isso? Tá claro? O outro ponto
desinteressante. Lembra que para você adquirir um hábito, ele tem que se tornar atraente, né? Aí você quer eliminar um hábito, um mau hábito que você já tem, você tem que tornar aquilo desinteressante. Deixa de ser interessante. Não é simples. Como fazer isso? Esse é o pulo do gato. Porque nós conversamos na aula passada sobre isso, que informação não muda comportamento. Eu estou lhe mostrando aqui o que fazer, né? O que fazer para você eliminar um mau hábito. Torne ele desinteressante. Torne ele invisível. E aí o próximo ponto é difícil. Lembra que o hábito tem que ser fácil? Para você adquirir um hábito, ele tem que ser fácil. Então, para você eliminar um mau hábito, ele tem que ser difícil. Imagine se você pega a caixa de chocolate e você coloca ele lá em cima, né? É sótão, né? Que chama? É porão aí embaixo, sótão aí em cima, é isso? Aí você bota lá em cima no sótão, que para você pegar a caixa de chocolate, você tem que ir lá atrás, pegar a escada, botar a escada, subir na escada, pegar um chocolate, descer da escada, guardar a escada. Olha só. Na hora que você bota a caixa de chocolate no sótão, você tornou ele invisível e difícil. E é desinteressante. Não é desinteressante? Não é interessante. Isso é panqueca latindo. Eu não sei o que foi que aconteceu, não. Né? Desinteressante. Você matou 3 charadas aí. Não é isso? Que nem a técnica dos mercados de pôr os itens mais caros à altura da vista. É exatamente isso, Lucilene. Você sabe, existe uma guerra nos supermercados. Uma guerra. Mas é uma guerra mesmo. Sabe? As marcas. Você acha que o supermercado só ganha dinheiro com você, né? Não. Eles não ganham só dinheiro com você, não. Não é assim que funciona, não. Eles ganham dinheiro com as marcas. As marcas, elas compram as pontas de prateleira. Sabe aqueles produtos que você vê, não tem a prateleira? Aí você compra as pontas da prateleira, aquela parte que você, quando você vai passar de uma para outra, tá ali os produtos. Aquilo é comprado. A marca paga ao supermercado. E eles brigam, porque tem mais de uma marca querendo comprar a mesma ponta de... Às vezes vira leilão. Leilão pela ponta de prateleira. Outra coisa, a altura dos seus olhos tem um preço. Você tende a comprar aqueles produtos que estão ali. Na hora que você olha para a prateleira, tem produto até lá embaixo e tem produto até lá em cima. Aquela altura média do ser humano, aquilo ali tem um preço. Por que algumas marcas estão aqui, outras marcas estão lá em cima, outras marcas estão lá embaixo? Porque na hora que você vai comprar, você olha e você tende a comprar aquilo que está na sua altura. Tá claro? Tá fácil. Você não tem que se agachar para pegar aquela porqueira que está lá embaixo, nem se esticar para pegar aquela porqueira que está lá em cima. E ele é atraente, por quê? Porque eu sempre sou pego nisso, né? Eu não posso ver uma novidade. Eu vejo uma novidade, dá vontade de comprar. Né? Embalagens coloridas e novidade.
Né? Silvana disse, por que você comprou isso? É diferente, eu quis. Né? Então, é atraente. Tá claro, ali na sua frente, tá bem óbvio. Tem como você não ver? Né? É fácil. Pegou. Né? Aí quando você não quer uma coisa, o que é que você faz? Você torna aquilo invisível, desinteressante e difícil. Difícil. Ok? O outro ponto, qual é? Insatisfatório. É aquilo que quando você termina, ao invés de você se sentir bem, você se sente mal. Né? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Durante toda a história da humanidade, nós enfrentamos algumas coisas muito. Né? Nós tivemos uma vida diferente dessa vida que nós temos hoje. Porque eu quis, né? Aí, a vida era bem diferente, a vida era prática. Nós não, nós não nos trancávamos numa sala de aula, ou não nos trancavam numa sala de aula para você ter que aprender só teoria. Então, nós aprendíamos as coisas na prática. Nós nos desenvolvemos na prática. E o resultado era muito imediato. Muito. Por exemplo, você estava com fome, você saía, você caçava e você comia. Né? Você estava com um problema, você saía, você resolveu o problema e o problema estava resolvido. A vida do homem era muito imediatista. E eu não estou falando necessariamente assim, o homem das cavernas, não, era os nossos problemas diários, né? Os nossos problemas do dia a dia. Eram ali, você ia, você resolvia, estava resolvido. Não tinha esse negócio de, sabe, adiar. Hoje em dia a nossa vida é o contrário. Você, tudo, você começa a trabalhar, você vai receber seu salário daqui a um mês. Eu me lembro, já tive situações que eu estava bastante apertado na minha vida. Aí eu trabalhava o mês todo, arrumava um emprego novo, trabalhava o mês todinho. Aí eu dizia, meu salário, não, a gente só paga, seu salário só vai sair no outro mês. Porque eu não trabalhei aquele mês inteiro, trabalhei o mês quase todo. Aí eles esperavam fechar o mês, mas aí já não estava mais pagando, juntava com outro salário. Eu dizia, cara, eu estou no desespero. Eu disse, não, porque é assim mesmo. Então, eu já trabalhei um mês e meio para receber um salário. Você vai para a academia, aí você não vê o resultado imediato, você vê dor, no outro dia você é mais dolorido. Você muda a sua alimentação, você começa a eliminar algumas coisas da sua alimentação, o que você sente é privação. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Todos os nossos bons hábitos, me diga se isso aqui não é verdade. Nossos bons hábitos, eles são. Deixa eu ver se eu mudo isso aqui um pouquinho para ficar melhor. Tá aqui. Nossos bons hábitos, eles são invisíveis, desinteressantes, difíceis e insatisfatórios. Vocês já perceberam isso? Todos os nossos bons hábitos, eles são invisíveis. O bolo tá ali na sua frente lhe chamando. A salada não. Tá entendendo?
A televisão tá. Na hora que você senta na sala, a televisão tá ali na sua frente, dizendo me assista. O livro não. Então, nossos maus hábitos, eles são absolutamente claros, atraentes, não é? Fáceis e satisfatórios. Nossos maus hábitos. Nossos bons hábitos, eles são invisíveis, são desinteressantes. Vou estudar? Não, vou jogar videogame. O videogame está ali na sua frente. Ele é atraente, ele é fácil, ele lhe dá satisfação. Estudar é invisível, porque os livros não estão ali em cima da mesa, eles estão guardados numa gaveta. É desinteressante, porque tem outras coisas que chamam muito mais atenção. É difícil e não lhe dá uma satisfação imediata, porque, ai, mas se a pessoa estudar, ela vai passar no concurso, vai passar no curso, ela vai não sei o quê, vai isso, vai aquilo. Sim, mas quando? Quando? Né? Quando? Esse é o grande problema. Então, o grande segredo que nós precisamos fazer é inverter essa equação. Nós temos que tornar aquilo que nós queremos fazer, que vão mudar a nossa vida, que vão trazer resultados reais, tem que ser claro, atraente, fácil, satisfatório. Aquilo que nós não queremos tem que ser invisível, desinteressante, difícil e insatisfatório. Fui claro? Claro? Ou não fui claro? Se eu não fui claro, pode me dizer. Ok? Então, é isso. Tem mais uma coisa que eu quero lhe dizer. Tá certo? Tá aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui são 3 diagramas. E esses 3 diagramas, eles são de aquisição e eliminação de hábitos. Aquisição de bons hábitos e eliminação de maus hábitos. Eles foram desenvolvidos pelo laboratório de Stanford, né? O que nós vamos fazer é tornar isso aqui, parece complicado, não parece? Diga que parece complicado. Aí, o que nós vamos fazer é tornar isso aqui simples. Então, qual é o meu objetivo? Uma vez eu escutei de um mentor meu, esse cara é um dos maiores professores de hipnose do mundo, né? Os maiores hipnoterapeutas do mundo. E ele disse assim que hipnose é comunicação entre o consciente e o subconsciente, né? Soltar é deshipnose. É você tornar o subconsciente consciente. Mas a boa hipnose, né? Porque a má hipnose você troca um programa por outro. A boa hipnose, ela cria essa comunicação direta. Então, ele dizia que a auto-hipnose perfeita é você simplesmente dizer para o seu subconsciente: a partir de agora eu não quero mais repetir isso aqui. Pronto, está resolvido. A partir de agora, toda vez que eu terminar de tomar banho, eu vou fazer tal coisa. Ou seja, a boa hipnose é você ter uma comunicação tão clara com o seu inconsciente que
mudar um hábito, mudar um comportamento, que é mudar um hábito, é instantâneo. Você avisa que é isso que você quer e pronto. O seu subconsciente pega aquilo e executa automaticamente, sem pensar, né? Eu não quero mais botar a toalha em cima da cama. Toda vez que eu terminar de tomar banho e me enxugar, eu vou colocar a toalha pendurada no lugar adequado e pronto. Porque você joga a toalha em cima da cama assim automaticamente, né? Mecanicamente. E aí, automaticamente, mecanicamente, você vai passar a botar ela no lugar certo. Essa é a boa hipnose. É você ter esse domínio, você não ser programado. Os programas estão todos na sua mão. Você decide como você quer agir e você faz. E ao mesmo tempo, na hora que você quer mudar qualquer coisa, mesmo que seja no meio da coisa, você pode mudar. Esse é o nosso objetivo. Esse é o meu objetivo para você. Lembra que eu falei de Byron Katie, Lester Levinson, Hale Dwoskin, Larry Crane, Eckhart Tolle, sabe, Kobe Bryant? Essas pessoas, elas poderiam ter sucesso em qualquer coisa. Na hora que você muda todos esses hábitos que você tem. Deixa eu tomar aqui o café. Na hora que você elimina todos esses hábitos, né, que são autossabotagens, né? Onde tudo que lhe faz mal para você é óbvio, tá claro, é atraente, é fácil e lhe dá prazer. E tudo aquilo que você quer fazer e lhe faz mal ou lhe faz bem e que vai mudar a sua vida para melhor é invisível. Você não lembra de fazer aquilo. Você decide que todo dia de manhã você vai dar uma caminhada. Aí, no meio da manhã, ai, meu Deus, eu não me lembrei da minha caminhada hoje de manhã. Por quê? Porque estava invisível. É desinteressante. Além de ser desinteressante, aquilo é difícil, que você tem que acordar e botar o sapato, e botar a roupa, e sair de casa, e caminhar. E não lhe dá prazer. Então, nós temos que inverter essa equação. Na hora que você inverte essa equação, você concorda comigo que na hora que você inverte essa equação, você se torna uma pessoa de sucesso, onde qualquer sucesso, qualquer coisa que você queira fazer, é fácil. Acontece automaticamente, não precisa de determinação. Não precisa. Você precisa de muita determinação? Rogério está dizendo aqui, precisa de determinação. Você precisa de muita determinação. Quando aquilo que você decide fazer e lhe faz bem é invisível, é desinteressante, né? É difícil e não dá prazer. Aí você precisa de força de vontade e determinação. Você tá entendendo o X? Eu não tenho força de vontade para fazer o que precisa ser feito. Claro que você não tem. Ninguém tem. Por quê? Porque aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa fazer, é invisível. Você não lembra, você não vê, você esquece de fazer. Não é interessante. Na hora que você diz, ai, que coisa interessante. Não, ai, eu vou ter que ir para casa me ajudar. Eu vou ter que soltar agora.
né? Por que as pessoas não soltam? Porque soltar é invisível. Você não lembra de soltar. Soltar é desinteressante. Ninguém diz assim, é a coisa mais interessante do mundo. Não. Aí você diz assim, mas soltar é difícil para a maioria. Eu digo muito para as pessoas. Você diz, é difícil soltar do que você não está soltando. Você está fazendo alguma coisa que você acha que é soltar, mas na realidade você está segurando, você está piorando. Não é? E no final não dá satisfação. Lécio dizia, toda vez que você solta, você está mais feliz e mais leve. Essas pessoas não estão mais felizes e mais leves. Elas estão exaustas de soltar, porque isso não é soltar. Agora me diga uma coisa. Se soltar for ali uma coisa óbvia, for claro, tá ali na sua frente, você está sempre lembrando de soltar. Se soltar é interessante, se soltar é fácil, e se soltar lhe dá prazer, precisa de força de vontade para soltar? Precisa de força de vontade para fazer exercícios, para ir para a academia? Se ir para a academia é uma coisa que você está sempre lembrando, você é interessante ir para a academia, é fácil ir para a academia e dá prazer ir para a academia. Você quer ver uma coisa? Os solteiros e as solteiras aqui. Tem muita gente solteira e solteira aqui? Tem muito solteiro e solteira? Diga aí para mim. Não? Porque se tiver solteiro e solteira, eu vou dizer, aí você me diz se eu tenho razão. Se você é solteiro ou solteira e você vai para a academia e você conhece alguém interessante na academia e você começa uma paquera na academia e a conversa é interessante, você, né, você se apaixona por aquela pessoa, não é aquela não é paixão, mas assim, sabe, dá vontade de ir para ver aquela pessoa, né? Quem sabe, né? Sabe? Aí, né? Homem ou mulher, você está interessado em alguém na academia. Aí, me diga aí, a academia se torna clara? Clara é visível, é o contrário de invisível. Então, você vai estar sempre lembrando da academia? Sim. Ela é interessante? Muito. É fácil? Vixe Maria, agora é. Não é não? E dá prazer? Dá. Dá satisfação? Dá. Tô errado? Arruma uma paquera na academia, se você for solteiro ou solteira. Mas eu tava falando de você ir pra academia, né? Qualquer coisa que nós não... Se cair de novo qualquer coisa, eu abro outro. É só você ir lá pro canal e a gente continua, ok? Então vamos lá. Sabe, a academia, ficou claro aquele exemplo, né? Que a academia, de repente, ela se torna clara, ela se torna atraente, ela se torna fácil e ela traz prazer, dá prazer, traz satisfação. Não é isso? Beleza? E aí, o que é que acontece com as coisas que você não quer, né? Normalmente, ir para a academia, ela é invisível, você esquece de ir. Esquece ou não esquece? Não esquece? Você esquece de ir. Ela não é atraente, né? Porque você vai suar e, sabe, para as mulheres, né? Aí aquele monte de homem olhando para a gente. Eu nunca vi nenhuma mulher dizer isso, não, mas eu imagino que elas digam entre si, né? Quando é o cara que você quer que olhe, aí tá tudo bem. Mas assim, aquele bando de homem olhando pra gente, aí ficam só olhando pra gente, coisa desagradável. Tô errado?
Eu estou imaginando aqui, se eu fosse mulher, né? Mas como eu não sou, provavelmente eu estou completamente errado. Aí daqui a pouco, sabe, ele é difícil. Ai, é difícil. Aí você tem que ficar esperando o cara lá fazer exercício para fazer a sua parte, a sua vez. Fica lá, são poucos aparelhos, aí você fica lá esperando, passa mais tempo parado esperando do que fazendo exercício. Aí, e não dá prazer, não lhe dá satisfação, porque você só vai ver o resultado depois. Agora, depois que você adquire o hábito, aí a coisa é diferente, né? Depois que você adquire o hábito, a coisa muda. Então vamos lá, gente. É isso que nós vamos fazer, né? Tornar essas coisas atraentes. Deixa eu subir aqui de novo os slides, porque aí eu vou mostrar aqui para você. Tá aqui, pronto. Deixa eu tirar ele daqui, porque aí eu coloco no slide certo. E aí a gente termina nossa brincadeira. Na próxima semana, foi claro aqui. Se você tiver alguma pergunta, faça agora. Eu sei que Rogério tem uma pergunta, não é, Rogério? Ele quer saber se crenças limitantes e hábitos são a mesma coisa. Não é isso? E, cara, é assim. Não, mas sim. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso claro para você. Você já percebeu que quando uma pessoa ela tá errada e você tenta mostrar para a pessoa que ela tá errada e você apresenta provas e evidências para a pessoa que ela tá errada, ela não consegue enxergar porque a mente dela tá tão presa naquilo. Gente, acontece, solte, né? É um ótimo exercício. Como é que você sempre reage quando algo não sai do jeito que você quer? É o adulto ou é a criança interior? Não é nem uma criança interior. É a criança ou é o adulto que vai reagir, né? Você, quando as coisas não saem exatamente do jeito que você quer, você é a criança ou você é o adulto? Então, deixa eu colocar aqui para você, só para a gente terminar. Então, na sexta-feira, nós vamos ver o mapa do tesouro. Na última aula dessa série, eu vou lhe mostrar a rota, o segredo por trás da mágica para conseguir quebrar os maus hábitos e crenças limitantes e assim realizar todos os seus sonhos. Na sexta-feira, nós vamos ver um pouquinho da prática, tá bom? Eu quero saber duas coisas. Eu disse para você adotar 2 hábitos na segunda-feira. Eu quero saber se você fez aquele hábito de Maui. Quem fez? Né? E você criou outros 2 hábitos. Quais são? Coloque lá, né? Compartilhe com todo mundo lá no Telegram, né? Compartilhe lá com a gente. E eu tenho o PDF dessa aula e 300 hábitos, dividido em 15 categorias diferentes. Na realidade, né, essa lista é de BJ Fogg e eu vou disponibilizar ela para vocês. São 300 receitas de hábitos para você escolher. Não deixe que essas 300 receitas, porque tem o dilema da escolha, né?
Tem o dilema da escolha que, assim, quando eu lhe dou muitas opções, aí você fica perdido. Se eu lhe der 3 opções, aí é mais fácil, né? Eu chego, sabe, é aquela coisa, você chega num lugar e diz assim, você quer sanduíche de quê? Aí você vai lá no Subway, né? Aí eu, nossa, sabe? Aí tem lá, não sei quantos sanduíches diferentes. Eu chego lá e digo, pronto, eu quero aquele. Aí qual pão? Aí, ai meu Deus do céu, qual pão? Aí tem 5 opções de pão. Eu tô lembrado disso porque ontem, até ontem, eu comprei um Subway para Clara. Eu fui lá escolher com ela. Aí tem 5 opções de pão. Aí tá certo. Aí vai botar o queijo. Aí tem 3 opções de queijo, né? Então não deixe que o dilema da escolha pegue você. Se você tiver com muita dúvida, assim, escolha assim 3 hábitos. Aí você vai lá, bota o dedo em cima de um e pronto. É isso, faça. Se você quiser fazer uma pequena modificação, faça, mas mantenha o hábito fácil, ok? E entre aqui embaixo, faça sua inscrição, muito importante. Se você gostou, muito importante, deixe um comentário aqui embaixo. Coloque o hashtag Hábitos Mágicos, desse jeito que está aqui, desse jeito. Letra minúscula, sem acento, tudo junto. Comente, deixe um comentário, me diga aí o que foi mais interessante hoje. Qual foi a informação que mais chamou sua atenção? E deixe o like, ok? E aí, essa questão da perda de peso, eu vou deixar que vocês comentem aqui embaixo também, né? Porque aí nós trabalharíamos algo extra em relação a isso, porque eu vejo que é uma dificuldade de muita gente. E é uma coisa que, né, eu posso chamar pessoas para trabalhar, para falar sobre esse assunto, e também é uma coisa que eu estou fazendo experiências em mim, ou seja, eu sou minha própria cobaia, né? Antes de testar as coisas com vocês, eu testo comigo. Aí, se eu não morrer, aí eu testo com vocês também, né? Não é legal isso? Tá vendo como eu vos amo? Então é isso, gente. Na sexta-feira, nós vamos ver o mapa do tesouro, né? Eu vou lhe mostrar a rota mesmo e realmente como quebrar esses hábitos. Eu espero que você esteja fazendo o hábito de Maui. Na hora que você bota os pés no chão, né? Hoje vai ser um dia ótimo, hoje vai ser um dia fantástico, hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu sempre digo hoje vai ser um dia fantástico. E veja como isso muda o seu dia, porque, sabe, você simplesmente começar um dia um pouquinho diferente, você tendo domínio daquilo. Quem conhece Tuft sabe que é uma onda de sucesso. Então, na hora que você coloca seus pés no chão e você diz, hoje vai ser um dia fantástico, você já montou na onda de sucesso, né? Para quem conhece Tuft, você já soltou um bumerangue do bem e ele volta para você. Então é isso. Muito obrigado pela paciência de vocês e, né, apesar das quedas aqui, eu vou editar esse vídeo e subir ele de novo, né, sem essas quebras. E boa noite, durmam bem. Não esqueçam, deixe o seu, bote o hashtag aqui embaixo nos comentários, comente e dê o like. Muito obrigado, boa noite, Deus lhe abençoe, até sexta. E a gente se encontra lá no Telegram. Beijão.